Quem vos fala aqui é Marcelo, analista de imagens, vídeos e react. Durante essa semana agora, começou aí, a partir de hoje, segunda-feira, começou a maratona dos relatos sobrenatural. Relatos sobrenatural são aqueles relatos sobrenaturais que têm guardado as 7 chaves. Para você aí que está do outro lado da telinha, quer nos contar o seu relato, é só me chamar em inbox. Hoje eu estou aqui na companhia da minha grande amiga Ana Bia Sensitive, uma brasileira que hoje reside em Portugal. Se você ainda não conhece o canal da Ana Bia Sensitive, aqui abaixo na descrição desse vídeo, vou estar deixando para vocês o link do canal da Ana Bia, para que vocês possam ir lá no canal dela e prestigiar a nossa amiga brasileira que convive hoje em Portugal. Com a palavra Ana Bia Sensitive. Ana, boa noite. O que você nos teria para nos contar? Algum relato bem surreal? Você poderia nos contar? O que você teria para nos contar sobre um relato bem surreal? Com a palavra Ana. Ana, eu já de antemão já te agradeço pela sua participação aqui no quadro Relato Sobrenatural. Olá, Marcelo, muito prazer em poder estar aqui conversando com você e contando um pouquinho da minha vida, da minha história. Bem, então vamos lá. Me chamo Ana Paula Farias, vulgo Ana Bia Sensitive. Moro em Portugal, mas sou brasileira, nascida no Rio de Janeiro, sou carioca. E atualmente moro em Braga. Aliás, moro em Faf, que é distrito de Braga, aqui em Portugal. Estou acá em Portugal, já vai fazer 4 anos. Bem, a minha história começa na espiritualidade. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe precisou deixar-me na casa de uma pessoa para que ela pudesse ir às compras. E lá tinha 2 crianças, mais ou menos da mesma idade que eu, e uma delas me chama para brincar no sofá, pular no sofá. Eu, na altura, na época, deveria ter mais ou menos, não sei, 1 metro, mais ou menos 1,20 m, e caio do sofá para baixo e bato a minha cabeça e fico desacordada. Me levaram para o hospital e eu fiquei desacordada durante 4 dias e tive a experiência pós-morte. O incrível é que isso, na minha cabeça até hoje, é como se tivesse acontecido um dia de ontem. Foi assim, uma experiência muito incrível. Imagina para uma criança de 3 anos sentir que podia voar. É exatamente o que eu senti, voar. Eu estava no hospital no Rio de Janeiro. Eu não me lembro agora o nome, acho que era Hospital Menino Jesus, em Vila Isabel, pronto. Naquela época, isso meado dos anos 70, né, no finalzinho dos anos 70, naquela época existia tudo muito precário, né, tudo muito primitivo ainda, né, e o que me desperta, eu vendo meu corpo, meu pai de joelhos à beira da cama, chorando pela notícia ruim que o médico tinha lhe dado,
que não existia esses aparelhos, essas coisas como existe hoje em dia, essa tecnologia. Então, os médicos, na verdade, deduziam, não tinham 100% de certeza daquilo que diziam. E o meu pai começou chorando quando o médico disse-lhe que eu poderia voltar. Sim, muda e surda. E provavelmente paraplégica, devido à queda. Porque os médicos, eles faziam aqueles toques com as agulhas nos meus pés e eu não sentia absolutamente nada. Eu estava totalmente desacordada. E eu vi aquela cena, ao mesmo tempo criança, senti um forte cheiro de café. E vindo no corredor ao fundo, para ter ao meu leito, vinha uma enfermeira com um carrinho com café e biscoitos e qualquer coisa para o café da manhã. Cá em Portugal se fala pequeno almoço. E isso me chamou a atenção do cheiro do café e do nada eu acordei. Abri os olhos e já estava na cama. A partir daí, foi quando meu pai olhou para mim e disse: minha filha, ele achava que, pronto, já... A primeira coisa que eu disse ao meu pai: papai, eu quero café com leite e bolachas. E eu me lembro dessa cena muito forte, meu pai me abraçando muito e eu sem entender nada, muito criança na época, né? E graças a Deus eu voltei sem sequela alguma. Mas a partir daí começou a minha vida espiritual. Eu comecei a ter contato, a ver as coisas à distância, a sentir premonições de coisas que poderiam acontecer. Eu tive uma pausa da espiritualidade até os meus 7 anos. A partir dos 7 anos em diante, eu comecei a ter sensações em que eu via minha avó, já falecida na época, parte da minha mãe, sempre perto dela, chorando. E eu dizia para minha mãe: mãe, a vovó tá ali. Minha mãe sabia que eu via, mas ela sempre ignorava, né? E quando foi aos 9 anos, ela me levou para uma instituição chamada Racionalismo Cristão em Vila Isabel, onde era um centro de mesa kardecista, nível kardecista, onde eles se encontravam, e todas as quartas e sextas-feiras nós íamos para lá porque o meu pai, nessa época, estava tendo problema dos rins. Meu pai era taxista na altura e, devido a ficar muitas horas dirigindo, ele teve que desenvolver cálculos renais. E meu pai tinha muito medo de operar porque era diabético. Naquela época, as cirurgias eram muito evasivas, acabavam, abriam aquelas cicatrizes imensas, botavam rins para fora, faziam aqueles procedimentos que poderia, Deus me livre, acontecer o pior. Então, antes que ele fosse para a faca, ele foi fazer a tal operação invisível. Então, fui apresentada ao espiritismo a partir dos 9 anos. E meu pai começou a frequentar, meu pai começou a se sentir bem, eu também, e eu apagava no meio. E o incrível é que nós ficávamos sentados numa época, mais ou menos num auditório, alguma coisa assim, e bem à frente, aonde era o palco, a mesa era incrível. Naquela época, se existisse celular, eu filmava. Eu via aqueles espíritos, sabe? À beira deles todos. Eu via aquela radiação de luz centralizada no meio daquela mesa. E eu, muito criança, apagava. Era engraçado que vinha sempre uma pessoa perto de mim e dizia assim: criança, durma. Mas eu sabia que a pessoa que dizia não era encarnada. E eu dormia a sessão inteira. Meu pai que me acordava. Era incrível. Mas eu saía de lá tão bem, tão espiritualizada, tão energizada. E a partir daí comecei a ter maiores contatos com o espiritismo, né? E passou o tempo na minha vida. Depois houve alguns pormenores e o meu canal finalmente foi fechado. O meu canal
Pronto, o canal que nós temos aqui por volta da nossa cabeça, né? Todo mundo sabe que tem, que as pessoas que são espíritas, né? No meio sabem que nós temos um canal, um chakra, nós temos um pilial, que é aqui onde é o estômago, mais ou menos na altura do umbigo, e temos aqui da parte da cabeça, né? E nessa época o meu campo da cabeça se fechou um pouco. Eu fiquei com isso fechado mais ou menos até os 14 anos. Dos 14 anos em diante, eu comecei a ter sensibilidade, premonições de coisas positivas, de coisas boas. Até premonições de nascimentos de bebês, de que sexo seria, eu comecei a ter com as pessoas. Foi muito interessante o meu campo espiritual, meu desenvolvimento espiritual. E é isso aí, galerinha. Essa aí é a Ana Bia Sensitive, diretamente de Portugal para o Brasil e o mundo. Hoje ela reside em Portugal. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e tenha bons sonhos. Lembrando a todos, galera, que aqui abaixo da descrição desse vídeo vou estar deixando para vocês o link do canal da Ana Bia Sensitive, para que você possa lá prestigiar a nossa amiga. Meu muito obrigado a todos. Ana Bia, mais uma vez lhe agradeço pela sua participação com mais um caso de relato sobrenatural.